Shalom, shalom, queridos amigos, queridos irmãos, shalom, shalom, como vão todos? Eu convido a você, se você está chegando aqui agora, não é inscrito no nosso canal, você se inscreva no nosso canal, porque cada vez que a gente faz uma live, cada vez que a gente posta um vídeo, um shiur, um estudo, você vai ser notificado, esse vídeo vai chegar até você. Se você não está inscrito, você não vai ser notificado, você vai ver só depois, mas se você está inscrito no nosso canal, você vai receber notificações. E um tema realmente atual, um tema extremamente importante e porque não envolve só a questão de conhecimento ou de informação cultural ou de notícia, mas envolve também todo um plano espiritual que todos nós estamos envolvidos, né? Todos nós estamos conectados com esse mover espiritual de Hashem, de Deus, e a expectativa que todos nós nutrimos, né, pela palavra de Hashem, pela palavra de Deus, que é o Malchut HaShamayim, né, o reino dos céus, o Malchut Elohim, o reino de Deus, aqui nessa terra. Né? Então assim, a gente vem todo o nosso pouco tempo de vida que temos aqui nesse mundo, na esperança de que as palavras aí na Bíblia, na Torá, no Tanar, na Brit Hadashah, se cumpram. Esse Olam Hadash, né, esse novo mundo que virá, né, por ocasião da vinda do nosso Mashiach Yeshua. E, ademais de um mar de incertezas que nós vivemos aqui nesse mundo, né, existem, claro, muitas especulações, existem muitas verdades ditas ou pseudo-verdades, né, se eu posso dizer assim. Muitas pessoas que, de uma certa forma, têm estabelecido verdades. Né? Eu não gosto muito de estabelecer verdades, embora, às vezes, aquela situação, aquele evento, está bem quase que literalmente harmonizado com o texto, mas nós não podemos determinar coisas que nós não temos total certeza, né? E principalmente quando a gente fala de um tema de Acharit Hayamim, ou seja, de últimos dias, de escatologia, tudo é muito flutuante. E existe uma regra profética dentro do campo judaico, Even Bamaremaim, né? Que é a conhecida pedra no espelho d'água. Né? O que é Even Bamaremaim? Eventos que se repetem em tempos diferentes. Né? Um exemplo muito clássico é aquela imagem desoladora, a imagem de Júpiter, né, daquela divindade grega que foi posta lá no templo, que foi reconstruído por Zorobabel na época dos Macabeus. Né? Então, aquele evento ali se repete depois lá no século I, né? Quando os romanos vêm no ano 70 e destroem o templo, eles põem uma imagem, no caso lá, os gregos botaram Zeus, né? E os romanos vão botar a estátua de Júpiter, que é a mesma divindade, só com nome diferente. Os gregos chamavam Zeus e os romanos chamavam de Júpiter. Então, assim, você vê que o mesmo evento se repete. E o que a gente tem para os últimos dias? O mesmo evento vai se repetir de novo. Né? Ou seja, o anti-Mashiach, ele vai colocar uma imagem, a sua imagem, né, que é conhecido como imagem desoladora, no Beit HaMikdash Shelishi, o próximo templo que vai ser erguido. Então, assim, vai profanar o santuário de novo, vai proibir o sacrifício contínuo de novo. Então, você tem eventos que se repetem, né? Ou seja, como aquela pedrinha quicando no espelho d'água. Então, agora nós estamos diante de o quê? De uma guerra que ela está envolvendo várias nações. Primeiro, ela estava bem regional ali, bem no cantinho mesmo ali, Gaza e Israel. Aí começou a envolver outros grupos terroristas, como o Hezbollah, né? Jihad. E agora isso está saindo das fronteiras da nação. Isso está indo a outras nações. E o quadro que está diante de nós é um quadro de características de Gog e Magog. Mas é isso que eu quero tratar com vocês aqui hoje. Tem muita informação boa aqui. Nós vamos entrar no texto do profeta. Quero compartilhar com vocês de uma maneira em que a gente possa estar como um atalaia, atento, né, um shomer no muro, atento, olhando os eventos que estão ocorrendo no mundo, no cenário mundial. Tá certo? Gog e Magog e a guerra em Israel será de verdade
que nós estamos vendo o quadro que está se montando, esse quadro é Gog e Magog? Será que é verdade isso? Bom, o que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos sempre na expectativa de que ocorra, eu vou falar assim nós porque é do público geral, tá? Existem entendimentos diferentes, mas existe uma expectativa geral. Qual é o entendimento diferente? Alguns entendem que vai haver um arrebatamento antes da tribulação, outros entendem que vai haver um arrebatamento no meio da tribulação, outros entendem que vai ser no final da tribulação. Então isso a gente já até tratou num dos vídeos que nós fizemos sobre o arrebatamento pré, né? Mas eu não quero entrar aqui nesse tema, porque eu sei que pessoas têm interpretações diferentes. Mas dentre todos nós que temos interpretações diferentes, temos uma expectativa única, que é a expectativa dos últimos dias, dos eventos finais e da volta, da vinda, segunda vinda de Yeshua, o Messias, ou o retorno dele, como você queira. Essa expectativa é de todos, né? É o que nos une, né? Podemos ter interpretações diferentes, mas o que nos une? Qual é a expectativa? Da volta do Senhor, né? Do Messias de Israel, onde ele vai trazer, ele vai instaurar, ele vai estabelecer o grande Shabat, né? Para aqueles que estão acostumados com os termos hebraicos, o Shabat, né? O sétimo dia da criação. E falando dos 6.000 anos que nós estamos vivendo desde Adão até aqui, nós vamos entrar no sétimo milênio, que é equivalente aos dias da semana, o sétimo dia ser o sábado, o Shabat, o dia de Adonai. Então, assim, vai entrar o sétimo milênio, vai entrar esse Shabat Hagadol, né? O grande Shabat. Então, para muitos, conhece apenas como o milênio, né? O reino milenial. E para aqueles que estão acostumados com o contexto judaico, entende que é o Shabat Hagadol, o grande Shabat, né? Então, todos nós estamos nessa expectativa. A mensagem mais urgente para todos nós é: prepara-te, prepara a tua vida, né? Abandone os erros, os pecados, conserte os caminhos, abandona o pecado, né? Passa a buscar a Deus, a viver uma vida espiritual elevada, né? A vencer a carne, a afastar-se das coisas do mundo, porque esses são os requisitos para fazer parte desse grande momento, né? Aqueles que não estão comprometidos com Hashem não vai participar desse momento. Porque o que está escrito? Que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então é impossível que os inimigos de Deus façam parte do grande Malhut, do grande reino. É necessário romper com a impureza do mundo. É extremamente necessário santificação para que possa entrar nesse grande Malhut. Agora, olhando para o cenário agora, o que nós estamos vendo? Então, para a gente poder entender se Gog e Magog é o momento que a gente está vivendo, eu quero caminhar com vocês aqui nas referências. Tá? Eu vou trazer também um comentário breve sobre a tradição judaica, porque a tradição judaica ela entende Gog e Magog, porém você vai compreender algo aqui muito especial hoje, que torna você, que conhece a Brit Hadashah, que tem Yeshua como seu Messias, seu Rei, seu Salvador, seu Libertador. Então você tem o Novo Testamento, a Brit Hadashah, como livro inspirado, como livro de conselhos, que traz a história do Messias, de inspiração. Então isso vai ser muito importante e você vai entender quão privilegiado você é, tá certo? Então, caminha comigo aqui agora. Então veja, Gog e Magog e a guerra em Israel. Todos vocês têm acompanhado na mídia todo o evento que aconteceu desde as 3 semanas atrás aí com Israel, a maneira como o Hamas invadiu arbitrariamente, monstruosamente, matando pessoas, assassinando, fazendo barbaridades, coisas monstruosas. E isso provocando em Israel uma justa retaliação, embora, claro, nós sabemos que lá do lado palestino há crianças, idosos, pessoas que estão numa situação de saúde indefesa e estão pagando um preço muito caro por estar do outro lado e por ser refém do Hamas, esse grupo terrorista que, na realidade, não tem diferença nenhuma do ISIS ou do Daesh, que é o grupo terrorista do Estado Islâmico. Não há diferença nenhuma.
e totalmente usados por Satanás para destruição. Né? Então, quando a gente olha para esse evento que foi provocativo, né, há o problema ali do ataque do Hamas, Israel agora é provocado, Israel vai fazer a retaliação com o objetivo agora de aniquilar, ou seja, exterminar o Hamas. Então, outras pessoas vão ser também atingidas, e isso está provocando um problema diplomático, um problema entre as nações do mundo, envolvendo nações que estão a favor de Israel e nações que estão contra Israel. Então, esse é o quadro que está diante de nós agora. Né? E as ameaças de potências mundiais que estão umas potências mundiais ao lado de Israel e outras estão contra, e aí nós temos um clima, queridos, um clima agora de Terceira Guerra Mundial. Essa é a realidade. Nós temos nações com um poder de fogo muito grande, material bélico nuclear, e nós estamos diante de um problema realmente quadro de Terceira Guerra Mundial. Agora, a gente precisa ver que coisas precisam acontecer, a palavra ela precisa se cumprir. Então, assim, nós já temos um anti-Mashiach, um líder mundial estabelecendo paz. Talvez esse seja um momento, é o ápice, tá? Talvez esse seja o ápice para que o anti-Mashiach, o anticristo apareça. E é isso que eu quero que você ponha sua atenção. Porque ainda não vimos um terceiro templo atuando, ainda não vimos 2 testemunhas em Israel, ainda não vimos 144 mil selados, ou nós não estamos entendendo que as coisas estão acontecendo. Agora, se nós estamos entendendo, todavia não ocorreu, não aconteceu. Então, logo, Gog e Magog não se encaixaria muito nesse perfil. Mas vamos ver aqui, né, se é Gog e Magog, se é o Har Megiddo, né, o Armagedon. Eu quero que você caminhe comigo nas referências bíblicas, ok? Então, acompanhe comigo aqui, novamente no nosso slide, onde é que nós temos as referências sobre Gog e Magog. Né? Nós vamos começar eu quero que você olhe para esse quadro aqui, né? Eu coloquei esse mapa indicando, você está vendo Israel ali no meio, né? E você está vendo as setas vindo das nações aonde está registrado no livro do profeta Ezequiel, como foi dito aqui por Euclides Coelho. Né? Ele já colocou aqui para a gente aqui, ó, referência de Ezequiel 38 se cumprindo e Ezequiel 39 também. Tá? Ezequiel 38 e 39. E é isso que a gente vai compartilhar aqui hoje. E eu quero que vocês analisem comigo. Vocês vão analisar comigo. Né? Vocês vão fazer o que a gente chama em hebraico de drachá. Uma drachá. Nós vamos fazer uma exegese do texto aqui, vamos comparar com a Brit Hadashah, com o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, e vamos ver se realmente isso é o que está acontecendo diante de nós, tá certo? Então olha para esse mapa aí. O mapa está mostrando Gog, Gomer, Pérsia, Togarma, Tubal, Meshech, você tem aí Cush, você tem Líbia, você tem Put, ou seja, todos os termos bíblicos antigos e aí mais ou menos direcionados para as nações atuais. Tá? Então, quando você começa a olhar na profecia as nações que estão envolvidas, então logo você vai começar a ver que o quadro que está diante de nós é o mesmo, é parecido com o que está escrito, é parecido com o que está acontecendo agora. Tá certo? Então, queridos, vamos lá, vamos caminhar aqui. Eu coloquei essa imagem só para a gente poder ver que as possibilidades estão na mesa, tá? É como um tabuleiro de xadrez. Você tem Síria envolvida, você tem Rússia que está se envolvendo, não diretamente, mas está querendo se envolver, e claro que a Pérsia, que é o atual Irã, e é muito importante você entender uma coisa. Talvez há pessoas aqui que entendem perfeitamente, mas outros não entendem. O fato de ter uma escrita árabe, né, aquela escrita árabe, as pessoas pensam que aquela nação é árabe. Não é muito bem assim. Né? A nação chamada Irã, ela é a antiga Pérsia. E veja, eles não são árabes, não se consideram árabes. E a língua deles não é o árabe.
a escrita é com o alfabeto árabe. Porém, a escrita é chamada de Farsi, é o persa, ok? Então, o Irã, ele é uma nação que tem por fé o islamismo, né? Ela é muçulmana, é uma nação muçulmana, cujos líderes são extremistas, porém tem um ideal nacionalista muito grande, moderno, de enriquecimento de poder bélico. E sabe qual é a meta do Irã? Isso é para você entender por que ele aparece na profecia. A meta do Irã é destruir os inimigos de Deus, de Alá, no caso, né? Que são os infiéis, que são judeus e cristãos, o mundo ocidental. Ou se converte ao Islã, se submete ou deixa de existir. Então, todos os países cristãos e a nação de Israel, que eles vão chamar de nação sionista, né, devem desaparecer, ou seja, ou se converter ao Islã, ou desaparecer, ou serem destruídos. Agora, creia no que eu vou te dizer. O Irã está em contra de todos os países árabes. De todos os países árabes. Por quê? Porque os países árabes não aceitam a postura do Islã, porque você tem países árabes que são moderados. Eu vou te dar um exemplo. Quem não conhece Dubai, né, a riqueza de Dubai, que tanto é divulgada, né, a modernidade de Dubai, de Bahrein, de Catar. Quando você olha para o Oriente, você vê aquelas grandes prédios, tecnologia de ponta, ilhas artificiais, um luxo extraordinário, ouro, riqueza, empresas e mais empresas indo para o deserto, para o Oriente, para estabelecer suas companhias lá. O comércio de pedras preciosas, de ouro, está no Oriente. Entre as nações mais ricas do mundo, que detêm o petróleo, que detêm as riquezas, os árabes. Então, os líderes, vou dizer principalmente, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein, Dubai, todos esses eles são muçulmanos, porém eles têm uma mentalidade de desenvolvimento tecnológico, de modernidade. Então, assim, não são nações árabes, claro que dentro das suas leis, há leis que ferem, né, os direitos humanos, dentro das leis islâmicas, porém não é contra esses extremistas, não é igual a esses extremistas que querem que o seu país fique no deserto. Como a gente vê o Talibã e outros que deixam as mulheres atrás de uma burca toda fechada, esses países árabes mais modernos, eles querem modernidade. As mulheres usam seu chad, que é o véu, mas com seu rosto para fora, são mulheres que estudam, são mulheres que se formam, se tornam empreendedoras. Então, o que a gente está vendo no mundo árabe? O mundo árabe que olha agora para o Irã e vê o Irã como o inimigo de todos. E agora o Irã está contra Israel e você tem um problema agora no Oriente entre Irã e os países árabes e Israel com todo esse problema com Gaza. Então, Irã está quase que no centro desse problema, porque ele não entrou efetivamente, completamente, mas isso é uma grande probabilidade. Então, caminhe comigo aqui no nosso slide. Quero que vocês abram aí Ezequiel 38, né? Nós vamos do 1 ao 7 aqui. E diz assim, olha: veio a mim a palavra de Adonai dizendo: Ben Adam, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mesec e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz Adonai Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mesec e de Tubal. Te farei voltar e porei anzóis nos seus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes, e os depute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas,
muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, que se reuniram a ti, e servem-lhes tu de guarda. E serve-lhes tu de guarda. Esse é Ezequiel 38, do 1 ao 7. Então você está vendo o que aqui? Ezequiel trazendo uma profecia futura, dizendo que Deus está chamando. Não é só uma convocação, Deus está obrigando que eles venham. E eles se reúnem para fazer o quê? Para invadir. E aqui eu mostrei para vocês aqui os termos dentro do texto, que é o mesmo termo daquele mapinha que nós mostramos atrás, né? Aonde você tem Gog, Magog, Gomer, Togarma, Tubal, Mesec. Eu coloquei uma equivalência hoje, um comparativo que se faz com Turquia, né? O lado da Europa Oriental, a Rússia, o Irã, a Etiópia, a Líbia. Então, assim, é claro que quando a gente vai falar de termos bíblicos e aplicabilidade deles no presente, é muito complexo, porque até mesmo rabinos hoje têm uma referência de comentários antigos que mostram, sim, que Gog e Magog seria uma profecia que estaria direcionada à Rússia em especial, em companhia aí de Pérsia, que é Irã e outros, tá? Mas a gente vai caminhar aqui junto dentro dessa perspectiva judaica e da perspectiva bíblica, que eu sei que muitas pessoas que gostam da escatologia, muitas pessoas que já estudam, já têm todos esses conceitos já determinados pela interpretação bíblica que já aprenderam. Mas, por favor, caminhe comigo novamente para que a gente entenda o contexto da profecia e depois nós vamos voltar ao contexto atual e analisar tudo isso, tá? Então a gente continua e caminha aqui agora para os versos 8 e 9. Depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos. Veja que ele diz, no fim dos anos. Virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, juntos nos montes de Israel. O que é Israel hoje? Eu vou dar uma pausa para falar com vocês assim. Está falando da terra de Israel. Os judeus estavam espalhados no mundo, foram congregados de volta. Em 1947, com a votação da ONU, em 1948, sendo proclamada a independência, judeus vieram de toda a parte do mundo para povoar a terra de Israel. Então, veja que o texto está falando de uma característica do povo de Israel, ok? E a gente caminha olhando para isso, que é a interpretação rabínica, tá? Os rabinos estão olhando para o texto e vendo a mesma coisa que eu e você estamos vendo aqui agora. Mas vamos lá. Que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitaram seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteais como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz Adonai Deus. E acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás o mau desígnio e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas. A pergunta que eu vou fazer é, você pode interpretar de duas formas isso aqui. Se a gente quer fazer uma ponte com o que está acontecendo agora, Israel habita seguro? Israel habita sem muros. Embora Israel começou a fazer muros para separar o território de Israel da chamada Palestina. Mas Israel é um povo que vive em segurança? Depois de vir das nações, está habitando em segurança? Você pode, de repente, interpretar dessa forma. Antes o povo judeu estava espalhado pelas nações, vivendo perseguição a todo momento. Uma vez que voltou para a terra, você tem mais segurança, você tem um exército. Tá? Ok, você pode interpretar assim. É uma possível interpretação. Mas, literalmente, de fato e de verdade, realmente o povo de Israel vive em segurança? Então, podemos interpretar dessas duas formas, ok? Mas, vamos lá.
É importante ver o todo para saber se uma interpretação está certa ou é a outra que está certa. Continue comigo. Verso 12. A fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Queridos, então veja a comparação com o povo judeu que veio das nações para habitar na terra de Israel, que antes não tinha nada, agora é um dos países, Israel é um dos países que está no topo de tecnologia e desenvolvimento medicinal, tecnológico, tudo. Ou seja, que agora tem gados, tem bens. Um povo que agora habita seguro, que fez as terras desertas serem povoadas. Então veja que Gog está vindo contra Israel, de fato e de verdade, nos montes de Israel. Continuando, versos 15 e 16. Virás, pois, do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. Claro que hoje ninguém vai vir de cavalo, né? Mas a expressão bíblica traz para a gente que eles não vão vir a pé. Eles têm instrumentos para a guerra. Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, novamente, lá atrás falou nos últimos anos, e aqui agora ele está falando nos últimos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Sucederá, porém, naquele dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz Adonai Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz Adonai Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou Adonai. Que coisa especial, né? A gente está olhando Deus falando o que vai acontecer. Isso vai acontecer, irmãos. Se é agora ou não, isso vai acontecer. E nós temos o privilégio de estar participando de uma geração que praticamente está aí para ver essas coisas acontecer. Como a gente não está aqui para estabelecer verdades, né? Pode ser daqui a um ano, daqui a 5, daqui a 10, não sabemos, mas que estamos já no final desse caminho? Sim, estamos. Que nós estamos vivendo os últimos dias, o Acharit Hayamim? Sim, estamos. Continue comigo aqui, né? O quadro que a gente vai entrar agora é da descrição do Armagedon. Então vocês viram a descrição do Gog e Magog, certo? Vocês viram o evento de Gog e Magog.
vocês viram que Gog, chefe de Magog, ele se reúne, né, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, se reúne com Líbia, com Put, então assim, com várias nações para virem, com Pérsia, para virem, com os etíopes, para virem contra de Israel. Agora, o que nós temos na Brit Hadashah? E por isso que eu falei para você desde o princípio da live que nós temos uma vantagem sobre aqueles que não creem em Yeshua e no Novo Testamento. Porque somos melhores? Não, porque cremos. Porque foi dado a nós crer. Foi nos dado o dom da emuná, de crer em Yeshua. Ninguém pode crer nele se pelo Pai não for concedido, se pelo Ruach HaKodesh não for concedido. Então se considere um bem-aventurado, uma bem-aventurada de ter a emuná de Yeshua. E o que a Brit Hadashah vai dizer para nós? O Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, que é um livro profético da Brit Hadashah do Novo Testamento, vai falar para nós que existe um evento que vai ocorrer antes de Gog e Magog. Porém, esse evento tem características similares a Gog e Magog. E aí, é por isso que quem não conhece a Brit Hadashah vai confundir os dois eventos. Ok? Quem não conhece a Brit Hadashah vai confundir os dois eventos. Então, eu quero que você ponha a sua atenção agora na descrição de Gog e Magog. Em palavras rápidas, eu vou dizer para você assim, olha, imagina aqui a linha do tempo, tá? Linha do tempo. Ó, princípio de dores. Logo após grande tribulação. Sarag Dolá, chamamos em hebraico, Etsev Yaakov, ou seja, o sofrimento de Yaakov. Primeiro, Ikiveta de Meshicha, em hebraico, em aramaico. Os passos do Messias, que é conhecido como dores de parto. Aí, depois, Sarag Dolá, a grande tribulação. Ou Etsev Yaakov, o lamento de Yaakov, o sofrimento de Jacó. E aí, o que vai acontecer? Vem uma guerra chamada Armagedon, que é a reunião de nações que vão vir contra Israel, sendo incentivada, guiada pelo anticristo, pelo antimashiach. Então, quando Israel estiver sendo oprimido por essas nações, vem Mashiach, vem Yeshua e livra Israel. E nesse momento em que ele desce, ele estabelece o milênio, o grande Shabat. Ele julga as nações e a partir de aí começa o grande milênio. Ok? Qual é o evento que temos depois disso? Segundo o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, depois dos 1000 anos, Satanás será solto de novo, vai enganar as nações, e ele reúne as nações para virem contra de Yeshua e a cidade de Jerusalém. E é como uma multidão que cobre a terra, porém, quando eles chegam para pelejar contra o Messias e o povo, desce fogo dos céus e consome todos eles. Então, esse é o evento da Brit Hadashah, que a Brit Hadashah traz para nós. Agora, se você vai aos profetas, você não vai ter a descrição detalhada como a Brit Hadashah traz para nós sobre a guerra do Meguido. Ou os rabinos vão confundir as descrições. A Brit Hadashah, o Novo Testamento, detalha para nós dois eventos em sequência. Armagedon, milênio, Gog e Magog. Os profetas, eles falam de eventos, porém não põem numa linha do tempo. Então o que os rabinos fazem? Eles mesclam os dois eventos. Por isso que muitos rabinos estão interpretando que o quadro que está se montando agora é Gog e Magog. Então eu vou dizer para você assim, olha, ou nós não entendemos nada do que está escrito na Brit Hadashah, e é Gog e Magog de fato, ou realmente o que está diante dos nossos olhos ainda não é Gog e Magog. Então, vocês compreenderam o que eu disse aqui. A Brit Hadashah, o Novo Testamento, é claro para nós. Ela traz os assuntos em sequência. Porém, os profetas não detalham isso numa linha do tempo. E você tem a possibilidade de confundir os eventos, porque eles têm características similares. Lembra que eu falei para vocês do Even Bamaremai, a pedra no espelho d'água,
da imagem desoladora que aconteceu na época dos Macabeus, na época de Yeshua ali, depois de Yeshua, no ano 70, da destruição do templo, e vai acontecer de novo, ou seja, a pedrinha quicando, ó. É o mesmo evento acontecendo em tempos diferentes. Quando a gente olha Armagedon e Gog e Magog, tem semelhanças, porque ambos os eventos, nações se reúnem contra Israel. Porém, o evento de Armagedon é por ocasião da vinda de Yeshua, da vinda do Messias. E aí se estabelece o milênio, o grande Shabat. E aí logo no final desse Shabat, um novo evento acontece, de nações virem contra o Messias Israel, Gog e Magog. Segundo a Brit Hadashah, o Novo Testamento, em especial o Sefer Hit Galut, o livro de Apocalipse. Então, vamos olhar as descrições agora do Har Megidon, que é o Armagedon. Veja, nós vamos ler aqui a referência agora. Olha, aqui eu quero trazer algo para vocês que vai ser muito importante, hein? Muito importante. E é para você analisar, é para você pensar. Aqui está escrito assim no Sefer Hit Galut, o livro de Apocalipse. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja, o rio Eufrates. Você está percebendo que o rio Eufrates ele está paralelo ao rio Tigre. Ambos vêm lá de cima da Turquia, vem descendo e deságua no Golfo Pérsico. Onde você está vendo aí Persian Gulf, ok? Então, os dois rios vêm descendo paralelos e chegam ao Golfo Pérsico, começando lá em cima na Turquia. Então você vai fixar o seu olhar aonde está escrito Euphrates River, tá? O rio Eufrates. Porque a profecia que lemos aqui agora é, voltando aqui, olha. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, quais são os reis do Oriente? O que você está tendo aí ao lado do rio Eufrates? Né, que está lá do outro lado para vir. Você tem Turquia, você tem Irã, mais acima da Turquia você tem Rússia. Então, assim, os reis que estão vindo do Oriente vão ter que passar por algum lugar para poder chegar aonde está Israel. Eu tenho aqui um outro mapa que traz um pouco mais de informação. Então agora você tem letras maiores, né? Turquia, Iraque, você tem Síria, você tem Irã. Então para você ver aqui, Israel está mais aqui, olha, onde está escrito Líbano e Israel, tá? Então assim, para chegarem aonde está Israel, eles têm que passar pelo onde está o rio Eufrates. Então o objetivo dessa taça que vai ser derramada é para quê? Para que os reis possam atravessar esse rio e vir congregar-se contra Israel. Mas vamos continuar aqui, na referência ainda da Brit Hadashah, do Novo Testamento, em especial Sefer Hit Galut, livro de Apocalipse. Aqui os versos do 12 ao 16, né, nós estamos lendo, e agora é o 15 e 16. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E aí ele completa o verso 16 dizendo, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, ou seja, que em hebraico se chama Har Megido ou Har Megidon. Então, queridos, você percebeu que as características da guerra de Armagedon ela é semelhante ao Gog e Magog. Os reis vêm do Oriente, eles vêm do norte.
do Oriente e do Norte, para invadir Israel pelo Norte, para fazer guerra contra o povo judeu, o povo de Israel. Então é muito fácil confundir as duas profecias. Mas vamos lá, nós temos mais coisas. Eu trouxe para vocês aqui a profecia de Apocalipse sobre o rio Eufrates, porque isso aqui é algo muito importante. Vocês sabem, notícias que há na mídia, vocês podem entrar aí e ver, há indícios ali da seca do rio Eufrates. Como o nível de água está baixando, por vários eventos, por intervenção humana e também por intervenção divina. Eu não quero nem entrar na outra informação que passou também na internet, nas mídias sociais, sobre os sons de gritos debaixo do solo do rio Eufrates, que foi encontrado partes secas e escutando-se barulhos de corrente, gritos. Não vamos nem entrar nisso, mas imagina que isso possa ser uma possibilidade de algo espiritual que está ali junto ao rio Eufrates. Primeiro a gente está vendo um malar, um anjo derramar sua taça para que o rio seque e os reis passem. Mas agora continua comigo aqui para esse evento que eu quero que você passe a pensar na observação que você vai fazer. Continua lá no capítulo 9, verso 13 ao 16 assim. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Veja isso. 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos, que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. O que você acabou de escutar e acabou de ler? 4 anjos presos no rio Eufrates, que vão ser soltos, que estão preparados para o dia, para a hora, para o mês e para o ano. No cenário profético, nós temos há 4 anjos presos ao rio Eufrates que estão preparados para o dia, hora, mês e ano, para atuarem, para sair e enganar as nações, para que venham para atacar Israel. Ok? De que está falando conosco a profecia? Eu quero lembrar a você que lá no livro do profeta Daniel, quando ele estava orando para entender sobre as 70 semanas de anos, sobre os 70 anos de cativeiro na Babilônia, que já havia terminado, ele queria saber o que ia acontecer com o povo dele, com o povo judeu. E naquele momento de oração, de 3 semanas de jejum e oração, o anjo Gabriel veio trazer a mensagem. E ele vai dizer, desde o primeiro dia que você começou a orar e aplicar seu coração, foram ouvidas suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. Veja, o príncipe do reino da Pérsia. Ele está falando de um ser angelical. Claro, de trevas, né? Não de luz. Que impedia ele de vir. E depois ele vai dizer assim, que depois do príncipe da Pérsia virá o príncipe da Grécia. Ele está falando de principados espirituais, que representam nações. Um reino ia vir, e depois o outro ia vir, e isso estava representado no mundo espiritual, antes de acontecer aqui embaixo no mundo físico. Sabe onde a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar a mesma característica nas palavras que o Eterno dá a gente, que os sinais eles são postos nas estrelas, nas constelações, para servir para nós como sinais. Então todo evento espiritual ele tem um reflexo no mundo astronômico e para nós aqui embaixo, em representações de nações. Agora veja, o que a gente está vendo aqui agora? Anjos que estão presos ao rio Eufrates. Será, e aqui é a minha pergunta para você, será que esses anjos não são anjos que representam nações aqui embaixo? Acompanha comigo aqui agora. Olhe
as nações que estão ao lado do rio Eufrates. São 4. Você tem aonde o rio Eufrates começa, que é na Turquia, ele passa por dentro da Síria, ele passa por dentro do Iraque, e quando ele vai desaguar no Golfo Pérsico, ele passa fronteiriço ao Irã, à Pérsia. 4 nações que estão pegadas ao rio Eufrates. Seriam essas 4 nações os 4 anjos referidos no Sefer Hitgalut, no livro de Apocalipse? Será que a profecia está falando, claro, dos principados espirituais que dominam essas nações? Que estão preparadas para a hora, o dia, o mês e o ano, para entrarem na guerra, para provocarem os reis da terra, os reis do Oriente? Veja que o conflito que está acontecendo agora envolve essas nações. Nós temos a Pérsia, que é o Irã, querendo atacar Israel porque apoia o Hamas. Você tem braços do Irã no Iraque, que inclusive atacaram bases americanas. Você tem o Hezbollah, que é o outro braço do Irã, que também atua na Síria e no sul do Líbano. E agora, essa semana, eu vi a notícia da Turquia. A Turquia fazendo, o Erdogan, que é o líder da Turquia, fazendo um grande comício em que havia uma multidão de turcos falando contra Israel. Que Israel é o país sionista assassino que está matando os palestinos. Ou seja, ele está comprando a briga, a guerra. Ele está se unindo à opinião do Oriente. Então, quando você olha para esse mapa e você vê a profecia de Apocalipse falando dos 4 anjos que vão ser soltos, você está vendo o quadro montado diante dos seus olhos. Então, queridos, é impossível não ver que as coisas estão acontecendo. Mas vamos continuar aqui ainda, ok? No texto bíblico. Eu volto a falar para vocês, nosso objetivo aqui não é estabelecer verdades, isso é aquilo, mas é fazer com que você possa ver as possibilidades, que você possa enxergar as possibilidades, pensar nelas e despertar cada vez mais para se preparar, né? Estar firme espiritualmente. Mas continue comigo aqui, vamos acompanhar aqui. E vi um anjo que estava no sol, e chamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Quem é aquele que estava sentado sobre o cavalo? É Yeshua. É a visão do Messias chegando em cavalos com suas tropas. Claro que isso é uma visão figurada. O cavalo fala de força, de poder, de velocidade. E assim o Messias vai chegar com poder e velocidade para livrar o seu povo Israel. Mas esses reis vinham para fazer guerra ao Messias, que estava ali com os seus exércitos, ok? Vamos continuar. E ele diz: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos.
e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o seu sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com o Mashiach durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Messias e reinarão com ele por 1000 anos. Então, queridos, observaste a leitura? O que nós vimos na leitura? Os reis da terra vêm, o Messias chega e eles se reúnem para fazer guerra, o Messias os vence, e nesse momento que ele os vence, ele vai pegar a besta, que é o anti-Messias, o anticristo, o falso profeta, lançá-los no lago de fogo. E os que ficam, ele vai julgá-los e vão ser mortos pela espada que sai da sua boca. Então veio o anjo com uma cadeia em sua mão e prende Satanás no abismo. E aí começam os 1000 anos. E nesse mesmo momento que vai começar os 1000 anos, há a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição. E ali são julgadas as nações, mas os mortos que ressuscitam para receber seu galardão. É a primeira ressurreição. Então, ou seja, 1000 anos se passam e eles estão reinando com o Messias. Somente no final dos 1000 anos Satanás será solto. Então vocês viram a sucessão de eventos? A pergunta é, se essa guerra é Gog e Magog, aonde foi que aconteceu todos esses eventos? Não aconteceram até hoje. Se essa guerra é o Har Megido, o Armagedon, temos ainda um outro problema. Por quê? Se é o Armagedon, então é o final da tribulação. Aonde é que apareceram as duas testemunhas? Não sabemos. Aonde que estão os 144 mil selados? Também não sabemos. Aonde é que está o terceiro tempo? Também não vimos. Até agora não aconteceu. Aonde foi que foi estabelecido o pacto de uma semana com as nações? Também ainda não aconteceu. Quando a gente olha para os acordos de Abraão, que foi estabelecido agora, né? Ou seja, quando eu falo agora, né, há pouco tempo, quando o presidente Trump, que americano ainda era o presidente, que ele estava sentindo que ele ia sair mesmo, ele e o genro deles fizeram o acordo de Abraão, os acordos de Abraão, e fizeram no primeiro que eles puderam fazer ali, o primeiro contato, estabeleceram, viabilizaram os acordos de Abraão, que foi efetivado com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein, naquele primeiro momento. E foi firmado o acordo com Israel, Emirados Árabes, a participação mediando ali os Estados Unidos e o Bahrein. Depois disso, saiu Trump de cenário, entrou o Biden, e entraram nesses acordos de Abraão o Sudão e o Marrocos. E o que ia acontecer agora há pouco tempo? A Arábia Saudita estava a ponto de entrar nos acordos de Abraão, porque os acordos de Abraão envolvem os países árabes, entrando em aliança com Israel, firmando o acordo, firmando o pacto. Mas qual é a pedra de tropeço? Hamas. O Hamas estragou tudo. Quando a Arábia Saudita estava para entrar, Hamas criou um problema e a Arábia Saudita deu um passo atrás e está esperando se resolver os problemas. Porque ninguém aguenta o Hamas. Só o Irã, que tem seus objetivos obscuros, mas os países árabes ninguém quer Hamas. O Egito não abre a sua fronteira para receber palestino, por quê? Porque não quer que terrorista do Hamas entre. Jordânia não quer Hamas. Os países árabes não querem o Hamas, porque o Hamas é uma praga. Ou seja, aonde ele chegar, ele vai criar problemas. Então, quem é que está impedindo os acordos de acontecer? Os grupos terroristas, que têm que ser exterminados para que os acordos sejam efetivados. E o que é que está acontecendo agora?
Nós estamos vendo que as nações árabes que querem entrar no acordo estão sendo impedidas pelo conflito que agora está. Os acordos de Abraão, põem a sua atenção nisso. E eu já vou deixar aqui para você pensar mais ainda. Quem é o idealizador? Quem projetou foi o genro do Trump, o Jared Kushner, que é judeu, ok? Que é amigo de boa parte dessas lideranças muçulmanas moderadas. Ele é amigo, por causa do mundo empresarial, do mundo de negócios. Então, é já para você ficar atento aí. Né? A gente vai depois fazer um vídeo falando de mais detalhes sobre isso. Mas veja que os acordos de Abraão têm uma relevância muito grande nesse cenário. Mas eu quero que você continue comigo aqui. Nós vimos as características de Har-Megidon. Agora, dentro do próprio Novo Testamento, dentro da própria Brit Hadashah, dentro do Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, ele vai falar de Gog e Magog. Então, qual é a característica que temos lá? Olha isso daí, acompanhe conosco. Gog e Magog, agora dentro do livro de Apocalipse. Nós vimos Gog e Magog dentro do profeta Ezequiel, certo? Agora dentro do livro de Apocalipse. Ele vai dizer: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Veja, o Apocalipse está dizendo que essa última guerra é a de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, Jerusalém. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Isso se harmoniza muito bem com o que o profeta Ezequiel falou, que vai descer fogo e enxofre sobre os inimigos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Agora volta lá em Ezequiel, olha o que está escrito. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz Adonai Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra para purificarem. Durante 7 meses farão esta busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramona, assim purificarão a terra. Eu acho que está muito claro para a gente que Gog e Magog não é agora. Tá? Gog, Magog não é agora. O que a gente está vendo no cenário agora, queridos? Características. São características de Gog e Magog. Nós não sabemos como a coisa vai desenrolar agora. Porque nós temos, olha, Irã, que está ameaçando entrar. Porém, o Irã tem apoio da Rússia e da China por todos os seus interesses comerciais. Então veja isso. Israel está aqui com o apoio dos Estados Unidos, em primeiro lugar, e vários países da Europa, inclusive a Inglaterra e outros que estão apoiando Israel. Na região do Oriente nós temos Líbano, Síria, Jordânia, Egito, que estão no momento meio neutro, embora acusando Israel, mas não estão envolvidos diretamente. Temos a Turquia ameaçando Israel, acusando Israel, mas não diretamente. Então, o quadro parece de Gog e Magog. O quadro que a gente está agora é um quadro que caracteriza Gog e Magog. Porém, de tudo que nós vimos aqui, ainda as características de Gog e Magog também estão dentro do perfil do Har-Megiddo, do Armagedon. Agora, é o Armagedon já agora? Se não é Gog e Magog, é o Armagedon?
também não posso afirmar que é o Armagedon. Por quê? Se não é Gog e Magog e não é Armagedon, não é Armagedon por quê? Porque para ser o Armagedon é necessário que algumas coisas aconteçam antes. O que, por exemplo? O anti-Mashiach tem que firmar aliança com muitos por uma semana. E como é que ele aparece no cenário? Ele aparece como o cavaleiro branco lá do primeiro selo que é aberto. Um cavaleiro branco, sobre um cavalo branco, recebe uma coroa, ele recebe um arco, ele sai vencendo e para vencer. E por que o arco representa o quê? Dependendo da sua força, é a distância que você lança a seta. Então, assim, a flecha. Isso é a distância do governo do anti-Mashiach. Nos faz lembrar também uma bomba atômica sendo lançada, né? Mas o branco é a falsa paz, que nós já sabemos. A coroa é dado a ele a autoridade para governar. A sucessão de coisas que vai acontecer, o cavalo vermelho, que é a guerra, depois o cavalo negro, que é com a balança na mão, que é a fome, e depois o cavalo amarelo esverdeado, que é a morte, trazendo consigo o inferno, isso é um resumo de toda a grande tribulação. Vem o anti-Mashiach, com falsa paz, governa, domina por um limite, né, o governo limitado, depois ele quebra a aliança, vem a guerra requer investimento bélico, o mundo vai começar a investir em material bélico, e isso começa a faltar comida, não necessariamente só por causa do dinheiro investido em guerra, mas por causa de transporte, como vai se transportar essa comida. Está acabando a comida e está faltando transporte para transportar a comida, como nós vimos no caso da Ucrânia. Um pouquinho só de trigo que não foi para o mundo já começou a subir os preços, começou a haver falta de comida em vários lugares. E uma vez que chega a fome, porque o dinheiro está sendo investido em material bélico, começa a vir as doenças. E aí você tem uma parte disso, né, que está sendo protegida ali, o vinho e o azeite, possíveis interpretações, são os ricos, são aqueles que têm o testemunho de Yeshua. Vamos deixar aí por alto. E o que é que vem logo depois da fome e das enfermidades? A morte. Você tem um resumo de tudo que vai acontecer. Agora, ainda não vimos esse líder mundial estabelecendo uma... Agora, esse é o momento. Se você parar para pensar, se entra uma pessoa agora no cenário mundial, trazendo paz para isso, você pode crer que mais... Eu não acredito que vai vir, pode ser que venha, né? Outro evento, uma outra situação, mas que esse momento seria um momento especial, característico de alguém que entra no cenário para trazer paz, no mundo em conflito, à beira de uma terceira guerra mundial, que envolve Israel sendo o centro do problema, você tem uma característica de quê? De alguém que está trazendo paz para o mundo. De alguém que está salvando o mundo da catástrofe da guerra nuclear. Você tem a característica de alguém que, se for judeu então, esse é o Mashiach. Porque está livrando Israel, está trazendo paz para o mundo, firmando aliança com muitos por uma semana. Então, você tem um quadro perfeito para a chegada do anti-Mashiach. Então, por isso eu coloquei aqui assim, olha. Ma'ikra hakar. Ma'ikra hakar. O que acontecerá, o que ocorrerá depois? Do momento de guerra, ele vai dizer assim, quando ocorrer Gog e Magog, o que vem depois de Gog e Magog? Vamos lá, na sequência do Novo Testamento. O anticristo firma aliança com muitos por uma semana, no meio da semana ele quebra o pacto, começa a fazer guerra. Quando o ápice da guerra está aí oprimindo Israel, Yeshua chega, cumprindo-se lá Zacarias 12 e Zacarias 14, seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele livra Israel, julga os reis, julga as nações que vieram contra Jerusalém, contra Israel. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, os outros são mortos pela espada da sua boca. Ele estabelece o milênio. Os mortos ressuscitam, estamos todos ali com ele, 1000 anos governando, reinando com o Messias. No final dos 1000 anos, vem a guerra de Gog e Magog, porque Satanás é solto e engana as nações, e eles se levantam contra Yeshua e a cidade de Jerusalém. Então, vem fogo do céu,
consome eles. O que vem depois? O que João viu depois disso? E viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi novos céus e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aí, Apocalipse 21:2 está harmonizado com Isaías 66:22, que fala do mesmo evento. Porque como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante da minha face, diz Adonai, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Queridos, conseguiram perceber que a sequência sucessiva de eventos, primeiro é a guerra do Armagedon e depois do milênio a guerra de Gog e Magog? Agora, sabe por que os rabinos não vão interpretar dessa maneira? Porque eles não conseguem ver na linha do tempo, como foi dado a nós a conhecer, por meio das palavras do Messias de Israel e daqueles discípulos do Messias de Israel, das suas revelações, a sucessão de eventos. Har Megido, Yeshua vem, estabelece o milênio, e no final do milênio Satanás é solto e forma a guerra de Gog e Magog. Os rabinos não têm essa informação. Aqueles que não creem em Yeshua não têm essa informação. Então eles veem as características do Har Megido, Armagedon, e de Gog e Magog juntas em um só evento. E eles veem a guerra e estão pensando assim, é Gog e Magog, porque está descrito aí. Agora, você imagina agora no cenário que estamos vivendo agora, essa guerra que tem características de Gog e Magog, chega no cenário alguém trazendo paz. Está claro, evidente, que vão aceitar essa pessoa como grande líder mundial, como uma pessoa que trouxe paz, resolveu os conflitos do mundo. E principalmente trazendo shalom para Israel, trazendo solução para o problema palestino-israelense, conseguindo resolver o problema que ninguém consegue resolver, essa pessoa vai ser ovacionada. Ele vai conseguir firmar aliança com muitos, não com todos, com muitos por uma semana. Acompanhe, esteja atento ao que está acontecendo. Claro que entre uma coisa e outra, Deus vai estar ajudando o seu povo Israel. E nossa oração tem que ser como as palavras do rei Davi no Salmo 122. Shalu Shalom Yerushalayim Ishlael Ohavair. Orai, pedi pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que te amam. Não esteja do lado inimigo, esteja do lado de Israel. Porque há uma promessa, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Há um inimigo querendo destruir Israel, mas no quadro profético, nesse tabuleiro, onde as peças estão dispostas ali para o propósito divino, você precisa conhecer as Escrituras e saber que aquilo que foi dito está se cumprindo literalmente. Nós temos um evento, o espírito do anticristo está no mundo, do anti-Mashiach. Está influenciando a tecnologia, influenciando a ciência, influenciando os governos, influenciando tudo para preparar uma geração de filhos desobedientes aos pais, de filhos que são guiados pela tecnologia,
que já não respeitem os princípios nem os valores, para que sejam uma geração pronta para receber o anticristo, sua doutrina, seus ensinos e a sua marca, o seu controle. Está diante dos nossos olhos. Além de tudo isso, nós estamos vendo os rumores de guerra, ou seja, as coisas, o palco preparado. Israel se prepara para um futuro que não está distante. Se erga um terceiro templo, pois o instituto do templo, o Marrona Beit HaMikdash, está lá com todos os utensílios prontos. A vaca vermelha para fazer as purificações. A arca, como já foi dito pelo próprio um dos membros e diretores do Instituto do Templo, já está em possessão de Israel. A arca da aliança mesmo, o Aron Abrit. Então, assim, tantas coisas acontecendo que mostram que o anti-Mashiach vai entrar no cenário a qualquer momento. Então, põe a sua atenção nas Escrituras. Estamos aí, Bapetar, às portas. O que nós estamos vendo dessa guerra agora, mesmo com as características de Gog e Magog e do Armagedon, ainda não é, segundo as Escrituras, baseado nas palavras do Seferit Galut, ainda não é esses dois eventos. Não é Armagedon e nem é Gog e Magog, porque ainda precisamos ver esses eventos desenrolarem para que isso ocorra. Anti-Mashiach entrar no cenário, anticristo, pacto de uma semana, 2 testemunhas, 144 mil, o templo em atividade, o sacrifício contínuo ser proibido, posta-abominação desoladora, ou seja, todos esses eventos estão diante dos nossos olhos para acontecer. Ok, queridos? Olha, tenho certeza que o que nós temos compartilhado aqui, algumas pessoas talvez não conheciam, outras já conhecem, né? Mas é muito importante a gente ter uma observação mais apurada dentro dos conceitos. O que eu trouxe para vocês aqui sobre o rio Eufrates, é muito importante entender que essas nações que estão ao lado do rio Eufrates pode ser sim aqueles 4 anjos que serão soltos. Elas têm papel fundamental nos eventos finais. Bom, eu vou terminando com isso, né? Nós temos a nossa yeshivá, a nossa escola rabínica, com conteúdos que são conteúdos que trazemos da tradição judaica, sobre todo o conteúdo que se estuda nas academias judaicas, com todo o ensino de Torá, com os comentários rabínicos, com as interpretações, os níveis de interpretações da Torá. Temos o estudo sobre os profetas, sobre o Novo Testamento dentro de uma visão judaica, abordando as tradições, as interpretações. Temos o estudo da lei oral, que é a Mishnah, as 6 ordens da lei oral, também o estudo do Talmud e o estudo dos últimos dias. Então, a nossa yeshivá está organizada de uma forma em que ela está proporcionando a todos que têm estudado conosco muito conhecimento importante sobre as Escrituras, sobre a boa tradição de Israel. As inscrições vão estar efetivamente abertas em dezembro, então você já pode se informar, já pode entrar em contato, porque mais informações estarão sendo dadas àqueles que assim desejam estudar conosco. Tem sido já uma grande bênção a nossa yeshivá na vida de muita gente. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha veichuneka, Issa Adonai panavelecha veasem lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha ele misericórdia de ti, que o Eterno eleve o seu rosto sobre ti e ponha em ti a paz. Adonai, Osle Amoiten, Adonai, Evarechet Amov Shalom. O Eterno dará força ao seu povo, o Eterno abençoará o seu povo com a sua paz. Amém. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe, queridos. Vamos terminando por aqui. Shalom Uvraha e nos vemos no nosso próximo vídeo, no nome do nosso Mashiach Yeshua. Um grande abraço a todos. Shalom, shalom. Baruch Hashem.